Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Fernando Possamay. Esses dias eu pensei numa nova forma de notícia. Estava já pensando nisso já faz tempo. Eu tive essa ideia, foi no dia 20/5/2020. E eu escrevi no mesmo dia, só que eu estou gravando só hoje, dia 10/6. Como podem ver aqui, tá a minha ideia inicial de se consumir notícias. Então vamos para a apresentação. Quero tentar fazer com que todos entendam. Então é um formato novo de você ler notícias e de uma forma também de combater notícias falsas, as fake news, e de cada um ter a sua própria opinião, ajudar as pessoas a formarem a opinião delas com base em dados. Então esse é um modelo que não está pronto, ele precisa de melhorias. Eu espero que vocês me ajudem nisso, ajudem a fazer com que as pessoas vejam isso e propor uma forma diferente. Também se falar, isso aqui não tem nada a ver, beleza, eu também quero saber disso, né? Então, eu vou lendo, mais ou menos lendo, explicando. Por exemplo, esses dias tinha uma frase do Bolsonaro, o pessoal achou que ele zombou do vírus. Ele disse assim: quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína. Já o Lula comemora a existência do vírus falando assim: ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Então são frases polêmicas, faladas por dois adversários, e cada um, né, quem é de direita ficou com o Bolsonaro, achou legal, deu risada. Quem é a favor do Lula, enfim, defendeu ele. Então, um falando mal do outro, tá? Os dois falaram uma coisa que era assim, cada um tem a sua opinião, né? Então, meu objetivo não é ficar discutindo as opiniões, mas mostrar isso aqui. Então, antes de chegar lá, né, então a mídia e todos os leitores olham para a notícia como algo binário, verdadeiro ou falso. Então, o que o Lula falou, o que o Bolsonaro falou foi certo ou errado? Cloroquina cura ou não cura? Então, a mídia, as pessoas, elas têm uma visão preto e branco da coisa. Ela não enxerga todas as cores, porque ela vê como sim ou como não. E assim, pode ser, né? Então, eu acho que Deus deu para a gente a visão, né, de ver tudo colorido. Não é como a maioria dos animais que dizem que enxerga tudo preto e branco. Então, a gente enxerga muita coisa. E eu acho que a gente pode enxergar além. Né? Então, que nem o remédio, né? O, o médico, ele receita algo para você, mas dependendo da pessoa, ele não vai receitar aquele remédio. Então, tudo depende, eu acho. Tudo depende do ponto de vista. Então, não é preto e branco, mas é um espectro de cores, porque há muitas coisas envolvidas, né? E os noticiários apenas tiram uma foto daquele determinado momento, que é como tirar um print de uma cena de um filme longa-metragem, tirar conclusões sobre o filme. Então, se você pega qualquer filme, tira um print no meio do filme, você vai querer julgar o filme. Você vai querer julgar um livro só lendo a capa dele. Eu acho isso um absurdo. Então, e ainda se a mídia apenas se reservasse a tirar uma foto do determinado momento, o que já é ruim, só que ainda ela inflama isso colocando a sua opinião própria. Então, hoje o jornalismo, ele é quase 100% de opinião, não é uma notícia, né? Sempre ele tendencia para um dos lados, né? E isso é ruim. Então, o que estamos propondo, né? Um formato novo de notícia baseada em evidências, envolvendo todas as partes e não apenas as interessadas. Então, ao invés de publicar uma notícia, você pode ter a notícia do jeito normal, mas seria legal um assunto polêmico, né? Cria-se um tópico, e dentro desse tópico tem vários questionamentos formando uma matriz, né? Por exemplo, um tópico: cloroquina cura ou não o coronavírus, né?
estavam esses dias falando muito de cloroquina, agora já até deu ali no dia 20/5, hoje já estão falando bem menos. Então, uma coisa que era uma coisa tão importante, e hoje já não é mais tão importante assim, porque é o que está passando na mídia. Então, eu já vejo no começo desse coronavírus, todo mundo com medo. As pessoas chegavam em casa, já tomavam um banho. Hoje eu já estou vendo que está todo mundo mais tranquilo. Então, a questão, o emocional da pessoa, a psicologia, ela é algo muito profundo, é uma outra coisa a ser estudada, que vai mudando, as pessoas vão mudando, né? A sociedade vai mudando. Por exemplo, o tópico aqui, cloroquina cura ou não? O que eu dei exemplo. Aqui no caso a gente vai colocar a referência das notícias, né? Seria, por exemplo, um link de uma matéria, com a descrição da matéria. Aqui seria, por exemplo, um médico X lá, um médico diz que cura. Tem médico que diz que cura. A pessoa lê isso, ela abre o portal de notícia, ela vê, olha, um médico falou que ela cura. Então, aqui o fato diz que cura, né? Então eu coloquei aqui 2 colunas, cura ou não cura. Só que daí a pessoa ela vai, às vezes em outro portal, às vezes no mesmo portal, tá lá um outro médico diz que não cura. Então coloca aqui como não cura, né? Ponto para esse aqui, ponto para o não cura. Então quem que está falando a verdade? Eu não sei. Depende do caso. Daí outras notícias, né? O Instituto de Pesquisa A diz que ajuda a curar. Opa, tem gente que diz que ajuda. Então ele cura. O outro órgão, seja OMS, seja qualquer outra coisa, diz que pode causar efeitos colaterais. É um exemplo. Então você vê que vai aninhando a coisa, né? Daí tem uma outra notícia, né? O fulano foi curado depois que tomou cloroquina. Mas talvez ele teria sido se curado mesmo sem ela. Não sabemos. Não tem como saber. Então a pessoa acredita que foi curado por causa disso. Não sabemos. O ciclano morreu mesmo tomando cloroquina, mas pode ter morrido por outra coisa, outra causa. Então, é óbvio que tomando esse remédio vai ter gente que vai morrer e tem gente que vai ser curada. O que é verdadeiro, não sabemos ainda. Aqui, visões políticas, né? Eu não quero entrar na discussão, mas eu estou falando, dando exemplo. A esquerda diz que a direita não acredita na ciência, tá? Quer dizer que a ciência diz que não cura. Mas qual ciência? Né? É um consenso científico geral, mas daí tem gente cientista que diz que não, que sim, outros dizem que não. A direita diz que acredita na ciência e ainda diz que há cientistas sérios que dão respaldo. Aqui no caso seria o link da notícia, né? Da pessoa dizendo que cura e aqui a pessoa dizendo que não cura. Dá para criar várias entradas dessa. Esquerda diz, não está comprovado que cloroquina cura. A direita diz que é verdade, mas que não pode expressar os indícios que ela, de alguma forma, ajuda no tratamento com a vantagem de ser de baixo custo. Daí aqui entra que das máfias, dos medicamentos, que como ser um remédio muito que até ontem funcionava para muitas coisas, como não tem remédio nenhum, então a direita diz que, poxa, é melhor você tomar a cloroquina. Cloroquina é como um paraquedas que não foi aprovado pelo Inmetro, mas você só tem ele. Então, se o avião está caindo, você tem que, mesmo sem aprovação do Inmetro, e o máximo que vai acontecer é você morrer. Então, aqui você pode colocar outros questionamentos de qualquer tipo de notícia. Então, tem que pensar também de uma forma assim, observe que cada X pode estar mais alinhado à direita ou à esquerda, né? Eu falei que era um espectro, então, por exemplo, aqui, né, cura, pode ser que assim mais para o lado esquerdo, quer dizer que cura mais. Aqui, se fosse a setinha para esse lado aqui.
para esse lado aqui. Então, quer dizer que está curando mais. Aqui, às vezes, a notícia ela não traz uma certeza muito grande, né? Então, aqui, quando uma notícia diz assim, médico diz que cura, né? Então, poderia estar mais aqui. Esse X poderia estar mais aqui. Outro médico diz assim, tá, pode ser que cura. Poderia estar mais aqui. Ou pode ser que não cura, estaria mais aqui. Nesse caso aqui, o médico Y diz que não cura de jeito nenhum em nenhum dos casos. Estaria aqui, estaria mais à direita desse lado. O médico diz que não cura, pode ser que não cure. Deixa no meio. Médico Y diz que talvez não cura ou pode ser meio difícil dizer. Então, estaria mais aqui. Então, seria esse o espectro, né? O que seria um espectro? Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, a paleta de cores. É isso aqui, ó. Deixa eu achar uma legal. Aqui, ó. É um espectro. Espera aí, vamos achar uma paleta legal. Tendências, criar. Vamos criar aqui. Olha só. Então dá para ver, ó, tem várias cores aqui. Ó. Então, qual que é o azul? Não tem como saber o azul. Então, várias tonalidades de azuis aqui, ó. O código vai variando. Esse código aqui vai variando da cor, né? Qual que é o rosa? São várias tonalidades de rosa. Assim é como qualquer notícia, como qualquer fato. Pode ser e pode não ser. Né? Existem, claro, verdades absolutas. Mas tem coisas que vai muito da opinião da pessoa. A visão política das pessoas varia muito. E eu acho que, tendo isso, pode ajudar as pessoas a tomarem decisões ou pelo menos não serem enganadas. Então, continuando aqui. Então, a gente assume que, conforme no determinado fato, estando mais à esquerda, é um indício de que aquilo é verdadeiro. Não quer dizer que seja um fato, né? Não quer dizer que isso está comprovando. É apenas uma forma de você estudar isso. Então, o centro pode ser verdade ou não, e mais à direita quer dizer que tem mais chance de ser falso, né? Então, quer dizer, conforme aqui, cura ou não cura, né? Então, mais à esquerda aqui desse lado quer dizer que cura, mais à direita quer dizer que cura menos. E aqui cura menos, então essa linha aqui do meio é a linha tênue entre elas. Será que cura ou não cura? Então, seria essa linha aqui do meio. E não cura, completamente não cura, é mais aqui do lado. Então, vocês entenderam isso? Essa lógica pode ser encaixada em qualquer tipo de notícia. Então, observe que quando a mídia noticia apenas um fato isolado desses, o leitor tem uma impressão sobre o assunto. E à medida que o dia passa, ele vai recebendo outras notícias que complementam ou refutam o que ele leu anteriormente. Vira uma confusão mental e cada visão de mundo defende o seu lado. Dessa forma, pelo menos o leitor vai ter um panorama geral da notícia e não uma visão limitada de um único assunto que inclui a opinião de um jornalista. Isso é verdade, né? A opinião do jornalista acaba, o jeito que ele escreve, influencia. Então, né, gente, estão entendendo isso? Então, como as pessoas absorvem a notícia? Uma coisa é o fato, que de fato aconteceu, outra é quem noticiou e a outra é quem recebeu a notícia. Então, dependendo do humor da pessoa que recebe, é de um jeito ou de outro. E quem noticiou também, às vezes influencia muito isso. Então, o fato existe, sendo ele conhecido ou não. Eu mesmo já vi muita notícia que eu vi de perto, que aqui... Notícia que eu fui, assim, estava presente. Não necessariamente de um jornal. Mas teve uma vez, eu acho, aqui na minha região, algo que eu sabia muito bem o que tinha acontecido e a notícia, o jeito que foi noticiado foi, assim, um pouco indigesto, foi um pouquinho diferente.
daquilo que eu vi. Então, eu tive uma impressão totalmente diferente daquilo que eu vi com os meus olhos e imagina quem não viu. Então, é um campo minado isso aí. Porém, quem noticia isso geralmente escreve tendenciando aquilo que está em seu coração, seus sentimentos. Então, conforme sua visão política, ele vai noticiar de um jeito ou de outro. E a pessoa que vai ler vai interpretar aquilo que ela quiser. Muitas vezes, os seus sentimentos falarão mais alto do que aquilo que ela está lendo. Então, a confusão é generalizada. O fato nem sempre foi noticiado da maneira correta. Pode ter faltado informações ou incluído informações falsas, pressupostas pelo jornalista, seja por ignorância ou por maldade, ou porque não tinha informação. E ainda temos o elemento surpresa da visão de mundo do jornalista. Aquilo que ele está sentindo vai ter um impacto muito grande na notícia. E além do jornalista, na outra ponta tem o leitor, com uma visão de mundo totalmente diferente do que foi escrito. E mais diferente do que de fato aconteceu ou não. Então o mundo é uma brincadeira de telefone sem fio. No mundo de adultos. Isso acontece todos os dias. Tá gravando? Tá gravando. Então as informações do mundo são um espectro. É como se fosse uma paleta de cores. Então coisas, é claro, uma notícia, fulano morreu. Tá lá o cadáver dele. É claro que morreu, né? Não tem meio termo. Mas a forma como ele morreu, né? Às vezes varia. Pode ter sido problema de coração, pode ter sido um câncer, pode ter sido uma outra doença, podem ter matado ele. Então, isso varia. Né? Então, e o que o jornalista atual escolhe a cor que quiser e joga na população, né? A paleta de cores. Então, como manipulando, né? E manobrando os sentimentos de todos os leitores. Então, como que é isso aqui? Uma notícia de um portal é assim. Não consigo pegar uma só. Bom, ele pega aqui uma notícia aqui. Pão, eu quero verde. Pão, ele pega aqui outra mais amarelinha. Ele vai indo. Então, a pessoa não tem um mapa completo quando ela vê uma notícia. Ela vê partes de algo que aconteceu. Fazer uma análise de perfil, muitas vezes, muitas vezes se noticia assim, não o que de fato aconteceu, mas o que a pessoa quis dizer. Então, a pessoa disse uma coisa, tá lá, foi gravado, registrado, mas muitas vezes o jornalismo coloca assim, mas você disse isso, mas na verdade você quis dizer outra coisa, né? Então, não dá para ler os pensamentos das pessoas, não dá para saber. Onde que eu tô? Então, a ideia que não existam mais notícias isoladas, mas tópicos sobre um determinado tema. Claro, isso existe, né? No jornal, lá você entra, qualquer portal lá, tópico coronavírus. Vai estar lá todas as notícias lá. Beleza, só que mesmo assim é difícil encaixar tudo aquilo. É difícil, às vezes aparece no jornal, na televisão, algo também pega só um ponto sobre algo. Então, mas os tópicos sobre um determinado tema e uma apresentação visual de todos os elementos envolvidos naquele tópico. Esses elementos podem ser formados por qualquer pessoa. Este modelo pode ser aperfeiçoado e todas as visões de mundo podem, digamos assim, corrigir a notícia. Mesmo assim, não será perfeito, mas o leitor terá uma visão geral dos dois mundos e poderá tirar suas conclusões. Então, não é corrigir a notícia, mas ele pode ter o seu próprio modelo de notícia. Então, ao invés de permitir comentários nas notícias,
pode ter o comentário do jeito que está lá hoje, mas o leitor, ele cria sua própria tabela e publica isso, colocando suas observações. Então, digamos aqui, o portal de notícias faz algo assim. Então, visualmente, eu não sei como que ficaria melhor. A gente teria que dar uma estudada melhor nessa usabilidade e como apresentar isso, né? Então, eu quero sugestões. Então, isso aqui, eu publico isso aqui, mas a pessoa ela vai lá, eu quero o meu próprio modelo. Ao invés de ela comentar, falar assim, não gostei disso, ela coloca, às vezes, uma outra fonte, ou adiciona coisas, né? Então, a notícia ela veio só com isso aqui, ó. Só com esses 3 aqui. Esses 3 fatos. A pessoa pode adicionar outros, ó, mas esse aqui quer dizer isso. Um refutando o outro. Pode, ó, daí tem mais isso que leva em consideração. E mais isso. Então, é uma coisa assim que daí ninguém mais é dono da notícia. Você pode criar sua própria notícia. Então, com este modelo, o leitor visualiza o espectro todo, que pode estar incorreto. Vira uma briga de modelos e não de notícias isoladas. Você não pega só o que a fulano disse, mas você pega tudo, o conjunto, né? O que momento ele disse, como que, enfim, coisas antes e depois. Um pode rabiscar o modelo do outro e apresentar uma visão diferente. Qualquer um pode opinar ou criar fazendo seu próprio modelo. Um dos lados vai passar vergonha apresentando seu modelo ridículo, mas ainda assim poderá ratificar e fazer alterações no modelo original, quebrando as objeções e melhorando o seu próprio modelo original. Então isso é interessante. Então você vai ter que estar compromissado com tudo. E claro, a notícia surge, ela não está completa, a história vai se desenrolando. Então, conforme vai se desenrolando, aquilo vai ter que ir sendo atualizado. Então, tem que ter uma forma visual para todo mundo ver, puxa, o que está acontecendo no mundo. Então, não é objetivo assim trazer a verdade absoluta isso aí, de forma alguma, mas de você entender o que está acontecendo no mundo. E as opiniões, elas vão continuar cada um tendo a sua própria opinião, essas coisas. Mas vai ajudar que a sua opinião seja reforçada ou ela seja desconstruída. Então tem isso. Fatos isolados serão ignorados e colocados dentro desse modelo para discussão. Então aqui não pode ter um fato isolado aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, o fulano foi curado depois que tomou cloroquina. Então ele pode estar dentro de outra maior. Mas isso aqui mesmo pode criar só a notícia sobre o fulano, pode criar um outro tópico. Dentro disso aqui pode ter outras notícias que daí viraria outro tópico aqui, ó. Então vai aninhando e a discussão vai continuando. Então perceba que assim não é só texto que vira notícia, mas viram dados planilhados. Eu acho que fica mais interessante, né? Então a gente tem que ver uma forma de planilhar isso aí. Cada fato pode se tornar um novo modelo, alinhando os assuntos como um mapa mental, como eu falei antes. O crescimento intelectual de todos crescerá obrigatoriamente, mas os picaretas vão sempre existir. Será que vai crescer? Não sei. Porque você não vai olhar uma coisa só, você vai olhar várias coisas. Você vai olhar os vários lados. Inclusive a opinião, os modelos dos outros, né? Você pode pesquisar. Puxa, numa notícia, vamos ver o que o povo está dizendo. Isso aqui seria tipo uma votação, né? Vamos ver quem que está mais a favor e quem está mais contra. Então, se o jornal está publicando uma coisa, mas os usuários estão lá alterando, fazendo seus próprios modelos, estão dizendo outra, né? O jornal vai ter que, poxa, melhorar o seu modelo, né? Se ele quiser ter mais argumentos dizendo que aquilo que ele está dizendo é verdade,
ou ele vai passar vergonha, vai se desmascarar na frente de todo mundo. Quando o modelo é proposto, o outro lado refuta e o outro refuta de novo. Não existe apenas dois lados, direita e esquerda. Pode haver um meio termo entre eles, ou algo que esteja sob ou abaixo deles. Vai viajar um pouco, mas é aqui, né? Então aqui a pessoa que ela tem uma opinião sempre... A pessoa que está em cima do muro, né? Ela anda aqui no meio. Então, pode ser ou pode não ser. Isso não é uma solução final da batalha verdade contra a mentira, sendo que cada um poderá interpretar do seu jeito, mas evitando interpretar algo baseado em notícias isoladas. Então, notícias isoladas, né? Pega aquelas senhorinhas que estão vendo aqueles jornais de policiais, elas só falam disso, né? Sempre preocupada, puxa, o mundo realmente tá perigoso lá fora, tá perigoso. Às vezes a cidade dela não tem nada, é uma cidade tranquila, mas ela vê as notícias lá das capitais, estão matando gente. Então ela, para ele ou ela, o mundo é aquilo, né? Aquela notícia é algo que entra dentro dela. E ela fica comentando com as amigas, com os filhos, com os netos, aquelas coisas. Porque ela tá só vendo aquilo, né? Então você tem que ter uma forma de forçar as pessoas a ver várias coisas, né? Várias coisas, né? Eu acho que isso vai beneficiar todos os lados, né? Vai beneficiar todo mundo. Então, a melhor forma de se combater fake news é quebrando objeções e mostrando o outro lado. O que eu tenho visto é a mídia tradicional querendo combater fake news, tentando, silenciando o outro lado. Mas quem mais faz fake news é a mídia tradicional. É o que eu tenho percebido. Então, o próprio Jesus falou, se você tentar arrancar o joio junto com o trigo, se você tentar tirar o joio, pode ser que o trigo saia junto. Então ele quis dizer, olha, se você tenta tirar as pessoas ruins, os bons acabam saindo também. Então isso é um perigo, né? Então eu sou contra querer censurar censurar a mídia, censurar a internet, essas coisas. Eu acho que a mentira ela é combatida com a verdade. Então uma forma disso aqui acontecer, né? Uma forma da gente mudar isso. Então, isso aqui, né? Então, eu coloquei exemplos aqui sem referência nenhuma, porque foi só um exemplo, né? Então, aqui vai ter links, pode ter links de outros sites, de outras notícias, pode incorporar texto, comparar vídeo, comparar trechos de um vídeo, imagens, provas, áudios. Então, coisas aqui que você vai incorporando tudo isso, e o leitor que tire as suas conclusões. Ele que tira as conclusões, né? Então, até aqui uma notícias, né? Por exemplo, aqui, ó, pelo título dá para ver, ó, Senegal usa cloroquina desde o primeiro caso de Covid-19, tem apenas 5 mortes. É uma notícia já mais antiga, né? De mês 4. Então, aqui tem que ler. Isso aqui pode ser incluído ali, né? Pode ser incluído. Colocar isso aqui, ó. É uma notícia que entra aqui como um fato. Entende? É uma notícia que entra como um fato, que vai dizer se está curando ou não. Então, é ruim falar, né? Alguém falar que uma coisa funciona, sendo que com alguns funcionaram, ou e vice-versa. Então, cada um faz o que quiser. Então, eu quero uma solução, uma melhoria disso aqui. Como que isso pode ser implementado? Como que os portais poderiam fazer isso aqui? Ou construir isso aqui, né? Outros sites independentes podem fazer isso, né? Então, eu acho que ninguém é dono da verdade, né? A verdade, na verdade, o dono da verdade é com quem realmente aconteceu. Aconteceu algo com fulano, com ciclano,
a verdade está com eles. Mas mesmo quando tem duas pessoas envolvidas, cada um vai falar de um jeito. Né? Você conhece briga, quem tem filho pequeno sabe, um fala, acusa o outro, né? Um roubou o brinquedo, o outro beliscou o outro. Então essa briga de criança, briga de gato e rato, e no mundo dos adultos é assim, continua. Então é uma forma de clarear um pouco isso aqui. Então, tá certo isso aqui? Então vamos, por exemplo, isso aqui, ó. Entra aqui. Ó, linha abaixo. Por exemplo, aqui, o título é esse. Vamos pôr aqui em cima, só para fazer um exemplo. Ah, vai colar errado. Espera aí. Cadê? Aqui, daí tira a formatação. Aqui. Cloroquina usa... Senegal usa cloroquina desde o primeiro caso de Covid-19, né? Isso aqui não quer dizer nada também. Cura, vamos dizer que cura. Vou marcar um X aqui, colocar no meio. Tá? Se a gente ler, talvez eu vou ter outra impressão se eu ler isso aqui. Talvez eu tenha... Vamos ler aqui. O número resulta em apenas 0,3 mortes por milhão de habitantes. Um dos resultados mais baixos do mundo. Um dos países que mais tem intensificado o uso de hidroxicloroquina para tratar seus pacientes contra o Covid-19 é o Senegal. E o resultado da opção feita pela nação africana tem resultado na prática. Tá, eu vou ler rápido aqui, vocês vão lendo aí. Uhum. O remédio defendido do presidente Bolsonaro tem sido usado desde os primeiros dias, implementando um protocolo. Então, ele diz aqui, observa bons resultados em relação à redução da carga viral para pacientes menos graves, né? O médico também afirmou que analisou bem os riscos e benefícios relacionados ao tratamento e conclui que as vantagens de utilizar o fármaco favoreciam a escolha de utilizar cloroquina desde os inícios. Tá. Aqui ele diz que não notou nenhum efeito colateral. Então, assim, tem pessoas, qualquer remédio que você toma, você pode tomar às vezes uma aspirina e você ter uma caganeira, por exemplo. Cada pessoa é pessoa e às vezes dependendo do momento, é um exemplo, né? Não sei se causa isso. Então, todo remédio, vacina, ele causa uma reação no corpo. Mas muita gente aqui, no caso, não notou. Isso é para dizer aqueles que são contra a favor. Sage também afirmou. Sage aqui, meu cunhado é Sage. Sage também. Também afirmou que a viagem, afirmou que a África tem a vantagem de conhecer a cloroquina. Eles já têm experiência com a malária, então eles já conhecem o remédio. Ó, isso aqui é uma coisa importante. É uma molécula muito conhecida e tem usado no tratamento da malária. Na Europa, a malária não é um problema de saúde pública. Portanto, as pessoas sabem menos e fazem mais perguntas. Também é uma reação normal. Então, isso aqui é um bom argumento,
né? Olhando isso aqui, poxa, falou tão bem da cloroquina, eu vou jogar para cá. A minha opinião. Ó, cura. Mais para esse lado. Não cura. Não cura, vamos por mais para cá, ó. Não cura e cura. Aqui mais cura para cá e menos cura para cá. Então falou tão bom, eu botei para cá. Mas tem gente que vai ler isso aqui e vai falar, não, isso aqui não é, isso aqui é fake, isso aqui é um caso isolado, é um médico só que falou. Então você vai lá, se você tem o teu médico que é contra, você coloca aqui. Incorpora, meu Deus do céu. Põe aqui embaixo uma outra notícia, caramba. Param de ser chato, gente. Coloca aqui um médico que não cura. Diz que não cura. Eu já vi médico dizendo que cura e tem outros falando que não cura. Que não é bom, que dá efeito colateral e tudo. Então, esse é um exemplo da cloroquina. Poderia ser falando de qualquer outra coisa. Então, criem seus modelos. E eu quero ver por aí se isso aqui vai vingar ou não. Ou isso aqui talvez não seja adequado, esse formato. Pode ter um formato visual diferente, mas a ideia é a mesma, né? A gente ter mais... organizar as peças do quebra-cabeça. Então, as notícias elas vêm como um quebra-cabeça e vem só uma pecinha do quebra-cabeça e as pessoas tiram a conclusão do que é o desenho. Então, vamos colocando todas as peças, com isso, as peças do quebra-cabeça na mesa e vamos juntando as partes. Então, eu imagino assim, o mundo dos adultos é que nem as crianças, brincando, uma criança de 5 anos brincando de quebra-cabeça bem difícil, né? Elas vão lá tentando, fazendo, colocam as partes no lugar errado, montam uma coisa não muito certa, e é assim, né? Então a gente vai aprendendo, né? Agora, se a gente fica só de peça em pecinha isolada, não vai vingar. O mundo já está todo mundo se odiando, então, gente, vamos se amar, vamos respeitar um ao outro, vamos, acima de tudo, né, em busca do que é certo, em busca da verdade. Então, galera, era isso que eu tinha para falar. Deus abençoe vocês e até a próxima.